segundo e último dia do curso de Inteligência Artificial para a Produção Jornalística. E vou começar aqui, como sempre, passando aqui o vídeo institucional curtinho aqui da Baiana para vocês, tá bom? Nasce a Escola dos Sonhos, um lugar em que a ética e o respeito são os conceitos balizadores das relações entre instituição, professores e estudantes. Um lugar em que se promove práticas inovadoras, se estimula o pioneirismo e a vanguarda das ideias e pensamentos. Uma instituição de ensino que se compromete a ofertar excelência na educação através de um alto padrão educacional e um corpo docente altamente qualificado, de reconhecimento nacional e internacional. Um lugar em que o objetivo fim é ser feliz. Escola Baiana de Comunicação, única, diferenciada, 100% comunicação. Bom, então sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à Escola dos Sonhos. É assim que nós chamamos, né, a nossa escola, a Escola Baiana de Comunicação. Escola Baiana de Comunicação, única, diferenciada, 100% comunicação. Na Baiana de Comunicação, qualidade é mais que comprovada, muito mais que educação. 100% comunicação, excelência na educação, única, diferenciada. Escola Baiana de Comunicação. Comigo! 100% comunicação, excelência na educação, única, diferenciada. Escola Baiana de Comunicação. Antes de entrar no conteúdo, só quero observar aqui, né, que a gente está executando essa série de cursos sobre inteligência artificial. Semana passada a gente realizou com sucesso o curso de inteligência artificial para estudantes, né? Essa semana estamos executando o curso de inteligência artificial para a produção de conteúdo jornalístico, que a gente conclui hoje, né, nesse último encontro de hoje. Semana que vem teremos inteligência artificial para a produção de conteúdo publicitário. Na semana seguinte, para a produção de conteúdo para mídias sociais, especificamente, né? E na última semana, já no comecinho de agosto, a gente vai fazer o último curso, que é a inteligência artificial aplicada às relações públicas, tá? Que a gente vai falar, então, dessa coisa das assessorias, das rotinas de assessoria e como a IA tem transformado essa ambiência, ok? Vamos lá, gente. Então, hoje a gente está executando, vamos para o último dia do curso de inteligência artificial para a produção de conteúdo jornalístico, né? Iniciamos na terça passada falando dos conceitos, ética, repercussões, né, da inteligência artificial na sociedade, inclusive entrando também no campo, né, do jornalismo, mas só ainda conceitualmente. E hoje a gente vai falar de ferramentas e práticas, né, de inteligência artificial nessa ambiência. Então, nesse encontro, a gente vai apresentar as ferramentas que são utilizadas e também as práticas, né, de produção jornalística realizadas através de aplicativos de inteligência artificial generativa, né, que ontem a gente viu direitinho o que é a inteligência artificial generativa e os outros tipos de inteligência artificial que existem, né? E a gente se debruça, então, especificamente nessa categoria da inteligência artificial generativa, né? Vamos, então, falar de ferramentas de inteligência artificial para produtividade jornalística, né? Mas, antes de tudo, a gente começa, né, como a gente hoje vai partir para a prática, né? A gente começa chamando atenção
da regra mais básica que existe para a geração de conteúdos em inteligências artificiais generativas, né? Todo conteúdo de uma IA, né, que é gerado por um IA, é gerado através de um prompt, né? É o que se chama, na realidade, as instruções que a gente dá ao sistema, né, ao sistema de inteligência artificial, para que ele possa executar, então, uma tarefa, né, ou que ele possa fornecer um resultado que a gente, de alguma coisa que a gente solicitou, né, um resultado desejado. Então, pode ser esse prompt, pode ser uma pergunta, pode ser um comando, pode ser uma declaração, ou qualquer texto que sirva como guia para a inteligência artificial poder executar aquilo que está se pedindo, né, para ela. Ok? Bom, uma dica, já que o prompt é a essência de todo o processo, quando a gente está falando de inteligência artificial generativa, então é importante que a gente traga aqui algumas dicas para criar prompts de qualidade. Porque, obviamente, que aqui a gente termina passando para vocês muitos prompts, né, que a gente vê nas aulas aqui, como vocês vão ver, e esses prompts todos vão para vocês já prontos, né, que vocês só vão precisar adaptar para aquilo que vocês estão fazendo naquele momento e tal, mas já vai uma estrutura de prompt pronto. Mas, excetuando essas ações que vocês já vão ter um prompt pronto ou mais ou menos pronto para adaptação, é importante que vocês saibam como é que um prompt de qualidade funciona para poder elaborar os seus próprios prompts, né? Então, vocês precisam saber quais são os elementos principais para poder, na hora que você for fazer o seu próprio prompt, você poder, então, criar um prompt de qualidade. Primeira coisa, todo um prompt tem um verbo, porque um prompt é uma ação, né? Então, você vai perguntar, você vai pedir, explique, resuma, compare, descreva, enfim, seja lá o que você quer daquela IA naquele momento. Né? Então, você vai solicitar a partir de uma ação, né? Explique, faça, resuma, escreva, né? O que você de fato quer. Você tem que dizer qual é o objetivo que você tem com esse pedido, né? E também o formato que você quer. Então, explique tal coisa assim, em até 3 parágrafos, em tópicos, em resumo, em linguagem simples, em linguagem elaborada. Aí é você que vai solicitar, né? Mas sabendo que tem um objetivo e que tem um formato desejado, que a gente vai dizer qual é o formato que a gente quer, o conteúdo que a gente está pedindo, né? De um modo geral, a gente diz ao público que se destina. É para estudantes do ensino médio, para estudantes de nível universitário, para profissionais da área tal, né? Então, se você faz um prompt ali destinado, por exemplo, a um grupo de médicos, né, que você vai trabalhar aquele conteúdo para médicos, então você vai dizer, o público se destina para médicos, cardiologistas, neurologistas, seja lá o que for, né, ou médicos de um modo geral, enfim, você vai destinar o público do seu prompt, né? E também o foco do conteúdo. Você quer o quê com o que você está pedindo, com esse conteúdo que você quer? Então, você vai dizer, olha, então destaque causas, consequências, contextualize o período, inclua exemplo, traga os principais personagens desse contexto. Enfim, você vai, então, determinar exatamente o que você deseja, né, com esse prompt. Então, essas 4 dicas aqui são bem importantes, você pode acrescentar muito mais coisas, mas essas 4 dicas para você, de certa forma, elaborar
um prompt de qualidade, certo? Aqui já dá um prompt de qualidade. E toda informação a mais que você possa trazer em um prompt para que a IA possa te atender na sua especificidade, melhor ainda, né? Então, isso é algo importante que a gente precisava chamar a atenção sobre prompt. Um exemplo aqui de prompt, né? Explique de forma que é um prompt que pede uma explicação. Explique de forma objetiva e em até 3 parágrafos. Aí você poderia botar em até 5, em até 6, como você quiser, né? O que foi, aí eu trouxe aqui especificamente, né, a nossa independência da Bahia, a ação revolucionária de 2 de julho, em Salvador, Bahia. Use linguagem simples e universal, adequada a todas as pessoas, inclusive as de baixa escolaridade, e destaque os aspectos sociais e políticos da ação. Tá? Então, aqui eu estou trazendo exatamente aqueles elementos que eu falei para vocês do exemplo de um bom prompt, né? Das dicas que eu dei para elaborar um bom prompt. Então, aqui tem elemento suficiente para gerar um texto bem interessante. Eu já gerei, inclusive, esse texto, né? E depois vocês vão, na sequência que eu vou mostrar para vocês, né, como é que a gente faz isso acontecer na prática, para quem ainda não trabalhou com isso, ainda não se ambientou nesse contexto das inteligências artificiais. Bom, vamos para algumas ferramentas aqui, né, para a geração de conteúdo jornalístico, que é essa nossa missão de hoje. Então, a gente pode mostrar aqui para vocês, por exemplo, o ChatGPT. Deixa eu botar aqui a interface do ChatGPT. Essa é a interface do ChatGPT, uma coisa tão simples, absolutamente simples, né? E a gente consegue, então, a partir daqui, entender a simplicidade de uma inteligência artificial. Aqui tem uma caixa de diálogo, é literalmente um chat, né? É um bate-papo que você vai ter aqui com uma inteligência artificial. Tanto que na caixa de diálogo tem pergunte alguma coisa. Ou seja, peça alguma coisa, comande, faça o que você quiser, né? Então, aqui você pega aquele prompt, cola aqui. Eu copiei aquele prompt que a gente acabou de ver ali, certo? Eu só vou tirar o colchete. Por quê? Porque o colchete, na realidade, foi só para apontar para vocês o lugar, né, do tema, que você pode botar o tema que quiser dentro dessa estrutura aqui, quando você quiser pedir explicação a respeito de alguma coisa, né? Então, beleza, vamos lá. Vou dar um ok aqui, que é essa setinha aqui para cima, do ChatGPT, e aí, automaticamente, o ChatGPT começa a responder, né? E é literalmente dessa forma que vocês estão vendo aí. Ela vai construindo o texto. Como eu pedi, né, em 3 parágrafos, ela me trouxe resumidamente em 3 parágrafos, né? Eu perguntei, pedi que fosse em linguagem simples, então ela trouxe aqui uma coisa bem simples, em 3 parágrafos, como eu pedi, que é, então, né, a ação revolucionária de 2 de julho. A ação revolucionária de 2 de julho de 1823, em Salvador, Bahia, foi um momento importante da luta do povo brasileiro pela independência do Brasil. Mesmo depois do famoso grito do Ipiranga, em 7 de setembro, enfim, aí ela aqui vai, né, explicar o que é exatamente a ação de 2 de julho na Bahia, da forma que eu pedi. Se eu pedisse, faça em 10 parágrafos, ela ia me trazer 10 parágrafos. Faça em 8, em 8. Aprofunde tais aspectos, ela ia aprofundar. Se eu dissesse, traga os principais personagens dessa história, ela ia trazer, né? Porque é assim que funciona as instruções, né, um prompt para a inteligência artificial. A inteligência artificial precisa desse prompt para gerar o conteúdo e a gente precisa necessariamente saber
pedir o que a gente quer para que a gente possa ter, de fato, né, uma resposta adequada ao que a gente deseja. Porque se a gente não souber pedir, pode ser que venha uma resposta diferente do que a gente quer. Então, é muito importante que vocês caprichem nos prompts, né, para poder chegar a obter, né, bons resultados. Então, DeepSeek e Gemini são ferramentas que são muito semelhantes ao ChatGPT. Então, para a gente não perder tempo, que é mais ou menos igual, né? É mesmo formato de chat, então você tem ali o local de colocar o prompt, né, e fazer a mágica acontecer. Eu vou já direto aqui para Leonardo, né, que é uma IA de imagem, que é essa IA aqui, que eu gosto muito, a IA de imagem. Ela tem a versão paga, mas ela tem uma versão gratuita muito boa. Aqui foram imagens que eu gerei a respeito do 2 de julho, né, que eu fiz lá para você. Aqui foi um outro trabalho que eu fiz. Mas aqui tem, ó, muitas imagens geradas. Algumas, as que são imagens assim que pode ter algum nível de sensibilidade, eles deixam fechadas. Se você quiser, você clica para ver, né? É porque como eu fiz pedidos, né? Eu acho que até no nosso encontro passado eu comentei com vocês, eu fiz alguns pedidos complicados, né? Me mostre, gere uma imagem de um presidiário atrás das grades, gere uma imagem de um assaltante sendo preso pela polícia. Então, essas coisas que são sensíveis, né, o programa deixa assim, ó, fechadinha, tá vendo? A gente só vai abrir aqui, só vai ver se a gente abrir, né, clicar em ver, né? E aqui tem imagens diversas, e realmente são imagens de uma qualidade fantástica. Eu estava discutindo esses dias com um fotógrafo, e ele disse que muito pouco, é aquela coisa, muito poucos fotógrafos vão conseguir tirar uma qualidade dessa. Olha para essa imagem, né, de uma fotografia. É preciso que o fotógrafo seja muito bom. Né? Então, importante a gente entender essa ferramenta, uma ferramenta que tem muitos recursos, quase tudo aqui é gratuito, gente, né? E de acordo com o que a gente pede, ela responde, né? Então, vamos em frente, seguindo aqui. A gente tem uma outra que eu queria mostrar para vocês, mas essa daqui mais para frente eu mostro, que é a notebook LM, que faz uma série de coisas muito legais também, que dá a possibilidade da gente gerar resumos em áudio no formato, numa espécie de podcast, que é muito legal. Por exemplo, para o jornalista é muito legal, por exemplo, ele tem um tema, ele trabalha aquele determinado tema numa matéria e tal, então ele está ali com a matéria dele escrita, ele sobe, né, pede esse resumo em áudio aqui da Notebook LM, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e aí gera um áudio como se fosse um podcast sobre o assunto, né? Que é muito interessante, porque já é um conteúdo que vem pronto. Se você quiser, você pode editar, botar uma vinheta inicial e finalizar, né? Mas ele já é um conteúdo pronto, que vem explicando um pouco, batendo um papo, né? Como se fosse mesmo um podcast, sobre aquele conteúdo que você subiu. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A gente tem, em termos de vídeo, eu trouxe aqui para vocês o Flow com VO3, né, com o Google VO3, que é fantástico também, gera muitas coisas interessantes, né? A gente se faz tratamento de foto, faz também. Você pode subir a foto e dizer o que quer com ela, e ele vai também trabalhar isso para você, né? E além disso, além dessa, tem muitas outras. Essa é porque eu gosto bastante, e eu acho que a versão gratuita dela, de Leonardo, é muito robusta, é muito boa. Né? Você gera quase tudo com boa qualidade, você consegue baixar, você faz quase tudo, né, com ela. Você tira fundo, você faz muita coisa com a versão gratuita do programa. E tem também o gerador de áudio, né?
que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui também, certo? Então, vamos seguindo. Vamos lá. IAs na produção jornalística. Primeiro, na elaboração de matérias, né? Depois, na geração de imagens, geração de vídeos e geração de áudio, certo? Vamos lá primeiro para a elaboração de matérias, de um modo geral, né? Assim, da concepção até a execução disso. Então, por exemplo, você pode planejar, né, a sua matéria jornalística, né? Você pode elaborar ela a partir de todos os elementos que você precisa para elaborar essa matéria, seja lá ela, né, escrita em áudio, que vá para o rádio, que vá para a TV, em vídeo, enfim, né, você pode fazer essas elaborações, todas elas com suporte de IA, de uma forma que melhora muito, né, sua produtividade, seu tempo, né, de produção, e isso faz muita diferença. Por exemplo, na geração rápida de pautas e ideias de reportagens, né, de matérias de um modo geral, né? Então, por exemplo, e também na criação de ângulos. Vamos lá. Primeiro, um exemplo de planejamento, que eu acho que é importante a gente falar, quando a gente vai pensar, né, na matéria, a gente pensar em planejar, né? Aqui, no caso do planejamento, é quando você já recebe uma pauta, né, do seu editor e etc., e você vai, então, planejar esse processo da matéria, né? Então, deixa eu compartilhar aqui para vocês que eu desenvolvi aqui, baseado, claro, no que existe no mercado, nada de novo, nem nada de grande elaboração, né? Um modelo de planejamento de matéria jornalística, tá? Que vem, então, um título provisório da matéria, né? Um tema central, né? Um objetivo da matéria, né? Ângulo ou enfoque da matéria, que isso é importantíssimo, né, para você planejar o que você vai fazer. As perguntas norteadoras que você pode fazer às possíveis fontes, aos possíveis entrevistados ou entrevistadas, né? Então, já tem aqui algumas perguntas norteadoras que você vai fazer, todas ou algumas para cada fonte específica, né? Fontes a serem ouvidas, né? Fontes institucionais, especializadas, humanas, externas e tal. Então, você vai buscar, né, essas possibilidades. Aqui, especificamente, esse modelo aqui que eu criei é um modelo que a gente pode jogar na IA e pedir para ela, sempre que a gente for fazer uma matéria, a gente só joga o título e ela traz para a gente todo o planejamento com base no título do que a gente vai fazer. Que foi isso que eu fiz aqui. Eu peguei e joguei esse título aqui, ó. Então, me traga o planejamento para essa matéria. Inteligência Artificial para Todos, Escola de Comunicação lança cursos online e acessíveis, né? Então, botei lá a matéria e ela, então, criou toda essa estrutura aqui, já me dando o direcionamento do que eu preciso fazer com todos tudo aquilo que precisa, né? Então, a gente vai trazer aqui o formato da matéria, um cronograma de produção, entrevistas até 22, redação da matéria de 23 a 25, edição de mídia e revisão 26, publicação 27. Então, aqui seria, por exemplo, para uma publicação até o dia 27, certo? Esse planejamento aqui. Aí os recursos que eu vou precisar para isso, os possíveis obstáculos e estratégias que eu posso enfrentar para realizar esse trabalho, né? Sugestões de chamadas e subtítulos, porque também é uma possibilidade, né, às vezes colocar uma linha fina, né, para um título, fazer um título mais impactante e uma linha fina explicativa, né? Enfim, aqui tem um modelozinho de planejamento de matéria, né, que eu vou passar também para vocês, para quem quiser
utilizar. E aí, quando você jogar esse modelo de planejamento de matéria lá para IA, você pede para ela guardar esse planejamento de matéria, porque você vai pedir sempre planejamentos com base nessa estrutura, né? Então, você já vai ter ali, vai jogar a matéria, você recebeu do seu editor a matéria, jogou lá, ela já te traz, então, todo o planejamento prontinho para você executar. Tá? Você só vai realmente atrás das fontes específicas, porque ele já vai dizer quais fontes, que tipos de fontes você vai necessitar, e você só vai atrás das fontes específicas, né, baseada no cronograma, marcar, realizar as entrevistas, enfim. Né? Então, o exemplo, né, de planejamento. E aqui está um exemplo de prompt para geração rápida de pautas e ideias. No caso, se você mesmo, se o veículo é seu, você é seu editor, ou você é o editor daquele veículo, né, que você precisa, né, de geração de pautas, porque eu estou falando editor, mas na prática a gente teria ali em uma estrutura, né, em uma estrutura maior e tal, a gente teria a figura do produtor que vai pensar nisso e tal, mas enfim, estou pensando aqui em estruturas simples, né, básicas. Então, se você mesmo é o editor do seu veículo, então você pode utilizar esses prompts aqui, tanto para geração de pautas e ideias de reportagem, né, e depois eu vou mostrar para vocês também a possibilidade da sugestão de ângulos, né? Porque aí você já tem a possibilidade de pensar também o ângulo. E se você quiser já estruturar, né, a matéria planejada para o repórter que você vai passar, você já pode também usar aquela estrutura de planejamento. Mas vamos lá aqui, eu vou pegar aqui esse prompt, né, de geração rápida de pautas e colocar aqui para vocês verem. Ela diz que sim, então vai apresentar as 5 pautas. A primeira é quando a escola quer pedir uma pauta ligada à educação, tal. Não sei se vocês chegaram a ver o prompt. Deixa eu mostrar o prompt aqui para vocês. Aliás, o prompt está na tela, desculpe. Eu nem compartilhei aqui o ChatGPT produzindo já o que eu estou pedindo. Vocês não estavam nem vendo. Na realidade, ela já produziu aqui, tá vendo? Já me pediu, eu pedi uma série de reportagens aqui, ó. Eu pedi que sugerisse 5 pautas jornalísticas sobre educação pública na Bahia para uma série especial de reportagens. As pautas precisam ser distintas, claro, né, diferentes umas das outras, mas terem sinergia para dar continuidade às outras, né? É importante que sejam intercaladas, né, matérias mais positivas sobre avanços conquistados na educação pública da Bahia e críticas com desafios que o Estado da Bahia ainda tem que enfrentar. As pautas podem ser quentes ou frias, ou seja, factuais, coisas que estão acontecendo, ou pautas já antigas, mas que são importantes, né, contanto que sejam impactantes e que engajem o leitor, baseando-se nos seguintes critérios, que são os critérios de noticiabilidade: proximidade, relevância, atualidade, conflito, proeminência, ineditismo, interesse humano, impacto, consequências, curiosidade e repercussão, né? Então, o ChatGPT me trouxe aqui 5 sugestões de pauta para essa série de reportagens que eu queria fazer sobre a educação na Bahia. A primeira, não tinha visto isso, estou gerando isso pela primeira vez, né? Quando a escola é potência, experiências de sucesso na educação pública da Bahia. Aí aqui ela diz que é um foco positivo de interesse humano, relevância, proximidade. Ela está dizendo quais foram os critérios de noticiabilidade que ela utilizou para sugerir essa pauta, né? Então, que explore escolas públicas baianas, que mesmo com recursos limitados, estão conseguindo os bons resultados, beleza. Segunda reportagem, se lembra que eu disse que era para intercalar matérias críticas e matérias favoráveis, né, positivas e tal?
Pois é, a segunda já é uma matéria com foco crítico. Também estabelece aqui quais são, né, os critérios de noticiabilidade que foram utilizados: proximidade, conflito, consequências, interesse humano, e vai trazer mais uma pauta: a travessia até a sala de aula, os desafios da educação no campo e nas comunidades quilombolas, né? Então, aqui já tem uma outra pauta interessante, que aqui já é uma pauta crítica, né? Que mostra os problemas que muitos estudantes têm para conseguir estar em sala de aula por conta das dificuldades meio de locomoção e etc., né? Que não são garantidos pelo Estado. Então, a reportagem 3 tem um foco misto, né? Que é tecnologia e educação. A Bahia está preparada para a era digital, então aí já, né, já traz aí algumas questões, né, que são importantes. Tem aí a questão da atualidade, do ineditivo, da curiosidade, da repercussão, né, como critérios de noticiabilidade para essa pauta sugerida. A quarta é formar para ensinar, a realidade da formação de professores na Bahia, né? Então aí já tem um foco crítico, né, pedido para investigar como está a formação continuada dos docentes da rede pública estadual e também municipal, né, trazer à tona a sobrecarga de trabalho, a defasagem na formação, a ausência de políticas de valorização profissional, enfim, né? Então tem aqui uma quarta pauta, e a quinta pauta sobre a educação que eu pedi, né, para essa série de reportagens seria também com foco positivo. Notou que ela sugeriu uma positiva para iniciar e uma positiva para fechar, né? Com uma neutra no centro lá. E duas mais críticas, né? E a última seria foco positivo também, né? Interesse humano, relevância, curiosidade e impacto. Seria juventude e futuro. Como a escola pública pode redesenhar os sonhos dos jovens baianos, né? Ou seja, a gente tem aqui 5 pautas, né? No meu modo de ver, não sei se vocês concordam comigo, 5 pautas muito boas de se trabalhar na área da educação pública na Bahia, né? Rapidamente, isso foi gerado. Imagine quanto tempo o indivíduo perde para fazer isso aqui, perdia, né, para fazer isso aqui antes da IA. Para ele chegar nessas 5 pautas dessa série de reportagens sobre a educação pública na Bahia, meu amigo, ó, ia suar a camisa bastante, né? Mas além de gerar essas pautas, já mostrei para vocês como fazer aqui, depois dessas pautas, a gente podia pegar, por exemplo, esses títulos e colocar lá para a IA gerar, né, esse planejamento de comunicação que eu mostrei para vocês aqui, né? Para ela gerar lá esse planejamento de comunicação de comunicação, planejamento de matéria jornalística, de cada matéria daquela. Porque aí você já tinha um planejamento completo. Além da pauta, você já tinha também um planejamento completo para elas, né? Então, aqui você já poderia, no prompt lá que você vai pedir o planejamento, né? Além do título da matéria, você pode botar outras questões, se você quiser. Por exemplo, o título da matéria tal. Nessa matéria, eu quero que você coloque para começar a trabalhar a partir do início de agosto. Enfim, aí você vai poder fazer, né, esse escalonamento, aproveitando cada item desse do planejamento aqui, que você pode solicitar alguma coisa da IA, caso você deseje, certo? Mas imagine, gente, a rapidez que foi a criação dessa pauta de uma série de reportagens, de 5 reportagens sobre a educação pública na Bahia. E que, no meu modo de ver, impecáveis, excelentes temas e tal para se trabalhar. Obviamente que se eu botar lá de novo, pedir para gerar de novo, vão gerar outras 5, provavelmente diferentes dessas que eu pedi, porque isso aqui é uma fonte inesgotável, né, de criação, de produção e tal, o que é muito legal, né, nesse sentido. E aí, além de você gerar as pautas,
você pode pedir também sugestão de ângulos para as reportagens, né? Vamos experimentar isso aqui, para ver como é que fica. Eu também não fiz isso não, viu? Nessas matérias aqui não. Só para ver como é que vai ficar. Colar. Aí o que é que eu estou pedindo aqui, gente? Que sugira angulações possíveis para essa primeira pauta sugerida. Né? A angulação também deve levar em conta os critérios éticos. Tudo isso, gente, a gente que tem que determinar, viu? Porque a IA, ela faz o que você pede. E não necessariamente ela vai ser ética se você não pedir, né? Então, leve em consideração, leve em conta, como eu estou botando aqui, os critérios éticos, não atentar contra nenhum direito humano e assegurar a segurança e bem-estar das possíveis fontes envolvidas. Ou seja, não me venha com nenhuma angulação que seja antiética, né, que confronte os direitos humanos ou que, de alguma forma, traga qualquer tipo de insegurança ou mal-estar para as possíveis fontes envolvidas. Então, aqui eu já estou dizendo o que é que eu quero de forma bem objetiva. Vamos ver o que é que ela vai trazer para a gente aqui para essa angulação. Então, ela disse, bom, algumas opções, né? Ela não trouxe uma só, não. Ela trouxe algumas opções de angulação. A primeira, a escola onde os alunos querem estar. O poder da comunidade escolar unida. Esse seria um foco, né? A angulação é o seguinte: destaque o papel da comunidade, professores, famílias, merendeiras, alunos, na construção de uma escola acolhedora, com baixo índice de evasão e bons resultados. Valorize relações humanas, clima escolar positivo e gestão participativa como fatores de sucesso. Pronto, ela já me deu aqui, né, uma angulação. E aí trouxe aqui cuidados éticos, já que eu chamei a atenção, né, que eu não queria afrontar nenhuma questão ética. Então ela botou, resguardar a identidade de estudantes em situação de vulnerabilidade e garantir a autorização dos responsáveis, se menores de idade, para imagens ou declarações. Né? Repare que, como eu chamei a atenção do viés ético, ela já está trazendo, então, automaticamente também para mim isso, né? Então, isso é importante você entender, que na nossa lida com a IA, a gente também determina muito os resultados que ela traz, né? Quando você observa esses pontos para ela, ela sempre vai te trazer essas possibilidades, né? Aí ela aqui já deu um outro foco, tá vendo? Do interior para o mundo, escolas públicas baianas que inovam e transformam realidades. Aqui a angulação já é outra, foca em escolas fora da capital, que desenvolveram práticas pedagógicas inovadoras, com poucos recursos e tal. Enfim, aí ela traz aqui 3 focos, 4 focos, 5 focos, né? 5 angulações diferentes que a gente poderia dar àquela primeira pauta, tá? E aí a gente escolhe a que mais se identifica e joga lá para planejar, né, junto com o título, né, para IA planejar para a gente a matéria inteira, inclusive com cronograma, com tudo, certo? Muito bem, vamos seguindo então aqui, porque a noite é curta e temos muita coisa. Eu peguei dentro dessa matéria, eu peguei lá entrevistas e etc, né, com as pessoas e tal, e vou trazer esse áudio que eu gravei, essas entrevistas, para poder transcrever, né? Então, aí eu trouxe também aqui um exemplo de aplicativo que faz isso, mas tem muitos, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar bastante, né? Mas eu trouxe esse aqui para vocês terem uma ideia, né? Esse daqui, gente, aqui foi o seguinte, eu botei um áudio que eu tinha aqui, que era um áudio sobre uma aula minha em espanhol, certo? Então, quero o que eu achei na hora aqui para poder agilizar. E aí, essa IA aqui, não só transcreveu, a transcrição fica desse lado direito aqui, ó. Então ela transcreveu
tudo o que tinha no áudio, tudo, literalmente como tinha no áudio, item por item, tá vendo? Aqui todo o texto, etc e tal. Certo? E não satisfeito em transcrever o texto todo, e assim, né, por tópico, como vocês estão vendo aqui, né? Cada tópico transcrito, perguntas, respostas, etc. Sairia aqui. Ela também faz um resumo, né, dessa transcrição. Obviamente que você poderia também, né, utilizar, depois do texto transcrito, se for, por exemplo, uma IA que não traga o resumo, só a transcrição, você pode transcrever também no ChatGPT, no DeepSeek, no Gemini, né? Isso aí fica a seu critério, né? Mas assim, isso aqui é um prompt para você pedir manchete. Você também podia criar esse mesmo prompt aqui, ao invés de ser uma transcrição, porque aqui eu peço para que ela pegue da transcrição das entrevistas, coisas que sejam interessantes, que a gente possa criar manchetes impactantes, né, dentro daquilo que foi dito e tal, né, às vezes a gente pode colocar também um olho, né, de matéria e tal, com alguma fala interessante, enfim, aqui é um prompt específico que vocês podem utilizar também à vontade, mas podem criar específicos também para outra coisa. Beleza, como gerar uma imagem, né? A gente viu aqui já ilustrações de fotografia quando eu apresentei aqui a Leonardo, né? E agora vamos ver vídeos curtos, tá? Os vídeos, quando a gente joga um prompt aqui no Flow com Google VO3, né? Essa é a interface, gente, né? Só para vocês conhecerem aqui. Aqui é a interface. A gente joga o prompt exatamente nessa caixinha de diálogo aqui, como a gente faz lá no ChatGPT. É a mesma coisa aqui. A gente joga o prompt aqui, né? E ela vai gerar, então, a imagem com base no nosso prompt. Detalhe, né? O Flow com VO3, ele ainda pede o prompt em inglês, certo? Para poder trabalhar com qualidade, né? Então, eu gerei aqui, porque demora um pouquinho, então, de uns 3 minutos para gerar uma cena, né? Então, eu já gerei aqui, só para vocês, né, verem um vídeo gerado em 3 minutos, aqui, uma cena gerada em 3 minutos. Você está sabendo da série de cursos sobre inteligência artificial da Escola Baiana de Comunicação? Claro, vou fazer todos, afinal o curso é com o professor Chamusca. Ok, então é isso, foi só uma ceninha aqui de brincadeira que eu fiz aqui, né, para a gente ter uma noção da qualidade, né, da qualidade de áudio, de vídeo, né, de como a cena é realista, né? São 2 pessoas, né? Isso aqui é de uma qualidade incrível. Você pode... esse vídeo, ele é gerado em baixa, né? E aí, se você quiser baixar em alta, até 4K, você pode, né? Mas, claro, o vídeo fica pesado. Então, você vai criando cena a cena do seu filme, né? Do seu vídeo, seja lá do que for, e traz, então, o seu filme completo, só com produção de IA. Aqui são 2 personagens, né, que eu já tinha feito uma brincadeira semelhante em outro evento, né, que eu fiz. E aqui, né, a gente tem, de fato, um vídeo, novamente um vídeo, né, de ótima qualidade, com imagem e som, né, super profissionais, e gerado, como eu disse, em 2 minutos, 3 minutos, mais ou menos. Você está sabendo da série de cursos sobre inteligência artificial da Escola Baiana de Comunicação? Claro, vou fazer todos, afinal o curso é com o professor Chamusca. Né? Então, é essa, gente. Qual foi olhar, Marcelo? Essa daqui é Flow. Flow é FLOW, com a tecnologia Google VO3.
VO3, é VEO3. Então, aí foi a partir de uma imagem que foi gerado. Não foi imagem nenhuma, foi a partir de um texto. De um texto que você pediu. Isso, foi a partir de um texto. Eu pedi aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui o prompt. O prompt foi esse aqui. Tá aí em inglês, o prompt. Foi esse prompt aqui, ó. Esse texto aqui que eu estou selecionando aí na tela, tá vendo? Deixa eu pegar esse texto aqui, colocar aqui de um tradutor. Diga. Essa aí, no caso, tem que escrever em inglês. Por enquanto, sim. Daqui a pouco, com certeza, isso muda, mas por enquanto, sim. Né? Então, aqui, ó, eu vou botar aqui no tradutor aqui para vocês verem exatamente que prompt foi. Mas a gente pode pedir para ele ser falado em português. Vocês vão ver que aqui está dizendo isso. Aqui, ó. Crie uma cena de um vídeo ambientado em um escritório com um cenário representando a Baía de Todos os Santos, em Salvador, Bahia. Vocês repararam que tem lá, atrás da janela, a Baía de Todos os Santos, né? A cena mostra um jovem casal baiano, né, trabalhando, cada um na sua própria mesa e computador. A mulher vestindo uma camiseta vermelha, vira-se para o parceiro e pergunta em português, né? Você está sabendo, olha o que eu coloquei aqui, vira-se para o parceiro e pergunta em português, né? E veja que na versão em inglês, aqui, ó, que está desse lado de cá, né? Desse lado aqui, ó, na versão em inglês, depois que você diz que ele fala em português, aí você bota o texto que ele vai falar em português, mesmo da versão em inglês, certo? Porque se você não pedir isso, atrapalha tudo, vai sair tudo atrapalhado, certo? E aí vem, você continua tudo em inglês e tal, e aí quando chegar na hora da resposta da menina, né, estilo camisa, sorri, ou melhor, do rapaz, sorri e responde entusiasticamente em português. Aí, mais uma vez, ó, o texto que ele vai falar é em português, tá vendo? Claro, vou fazer todos, afinal o curso é com o professor Chambusca, né? Então aqui, e aí você continua o prompt normal em inglês. O tom é caloroso, vibrante, autêntico, capturando a vibração relaxada e energética da Bahia. O diálogo deve ser falado em português, sotaque brasileiro, né? Porque se você pedir só português sem falar que é o sotaque brasileiro, entra hora após, né? Entra uma coisa bem, aquele português, bem português mesmo, de Portugal. Então você tem que dizer que é com sotaque brasileiro, e aí dá detalhes e tal, o detalhe que você quiser para o vídeo você vai dar e tal, né? Então, esse é um vídeo gerado através de um texto. Você diz um texto para a IA e ela gera o vídeo para você com base no que você pediu, né? Então, é, de fato, algo muito, no meu modo de ver, muito revolucionário, porque para você fazer uma cena dessa aqui, há um tempo atrás, né, você teria, gente, que ter a locação, o local, você teria que ter uma parafernália de equipamento para botar aí para gravar, você teria que ter, né, um tempo significativamente para se deslocar, para fazer essa gravação, você teria que ter um cinegrafista com muita experiência, com boa qualidade de trabalho, você teria que ter muita coisa, iluminação, a parte de som, né, de microfones para captação, etc. É muita coisa para uma filmagem. Então, quando você tem a possibilidade de fazer um filme, né, sem toda essa parafernália, né, é algo realmente que, no meu modo de ver, é uma revolução. Importante chamar atenção aqui, porque sempre que a gente fala isso, surge sempre aquela, mas aí não vai desempregar os colegas da área, não, e tal, que vão deixar de trabalhar. No meu modo de ver, provavelmente não. Vou te explicar por quê. Sabe quem é que usa hoje IA? A não ser quem está experimentando. Hollywood está experimentando muito, né? Tem filme aí de 60% feito em IA, tem filme de 100% feito em IA, que eles estão trabalhando assim,
né, para experimentar, para ver, claro, é novidade, eles precisam mexer e tal. Tudo bem. Mas é importante chamar a atenção de que, de um modo geral, no meu modo de ver, isso não vai acontecer na prática, essa substituição de atores, de técnicos, etc. O que vai acontecer na prática? Um pequeno, como eu, como você, que antes não fazia porque não tinha condição de fazer, agora, se for, né, realmente tiver muito desejo e tal, vai atrás da ferramenta, vai dar um jeito de adquirir, de ter acesso, de aprender a fazer e vai produzir, né? Então, é uma forma, de certa forma, de igualar um pouco o jogo com os grandes. Porque quem fazia, gente, filmes de qualidade, os grandes, né? Por exemplo, você imagine uma produtora de vídeo, quanto cobra para fazer um vídeo comercial, por exemplo, para uma empresa, né? É algo muito caro, né? Então, as pequenas não faziam, né? Não tinha como fazer. Agora, uma empresa pequena pode gerar o seu próprio vídeo, né? Com boa qualidade, através de IA, e igualar um pouco o jogo. A grande vai ter a sua superprodução lá, e eu vou ter também mais a partir, né, das minhas possibilidades, da IA e etc. Né? Se é gratuito? Olha, ele é gratuito para testar, né? Se você for estudante, você tem um período bem grande, se eu não me engano, é 6 meses, né? Agora, para o profissional, não é gratuito. Não é muito baratinho, mas também não é uma coisa de outro mundo. Se você trabalha com isso, vale a pena ter. Porque, de fato, faz diferença na vida da pessoa, na produção que a pessoa ganha. Porque o VO3, o Google VO3, ainda tem mais uma coisa, né? Ele não faz só a criação através de prompt, ele modifica imagens, ele transforma situações, ele adequa ambientes. Por exemplo, eu criei esse vídeo aqui, não foi? Digamos que esse vídeo esteja com uma característica diferente da cena que eu filmei mesmo com minha câmera e tal, em outra situação que vai ter no filme. Eu posso pedir para ele igualar a ambiência, luz, iluminação, fator de branco, tudo, né? Cores, né? A temperatura de cores, eu posso pedir, ele iguala, né? Ele faz com que todas as cenas, mesmo que sejam gravadas em lugares diferentes, em situações diferentes, uma que seja gerada diretamente por um prompt, outra que foi filmada com uma câmera, etc., possam ter esse equilíbrio, né, para parecer um filme só, realmente, né, super, com identidade, com o mesmo filtro, com às vezes as cores, etc. e tal. Bom, aqui agora a questão do áudio, né? Eu deixei aqui no áudio já um texto pronto, já uma coisinha mais ou menos formatada aqui, certo? Para ver se a gente ganhava tempo, tá? Deixa eu gerar aqui novamente. Aqui, gente, eu já botei a tela aqui para vocês né, dessa IA aqui que envolve locução. Aqui é o lugar do texto, da fala que você vai colocar, né, desse lado esquerdo aqui. Aqui você tem a linguagem, eu já botei português BR e já escolhi a voz. Tem muitas vozes diferentes aqui. Eu escolhi a de Francisca aqui. Depois que você, né, coloca seu texto, escolhe o locutor, então você gera aqui. Só clica nesse botão de gerar aqui e esse áudio é gerado automaticamente aqui, tá vendo? Ele já fica aqui, já aparece aqui o áudio. Vamos ouvir? Aqui podemos colocar o texto que quisermos. Hoje, o que quero mesmo é agradecer a todos, todas e todos vocês, que estão fazendo esse curso de Inteligência Artificial para a Produção Jornalística, da Escola Baiana de Comunicação. Muito obrigado pela confiança na nossa escola.
Saiba que esse curso foi pensado e elaborado com muito carinho e atenção para vocês. Já aproveitei para mandar uma mensagem para vocês também, que eu não sou boba nem nada, tá? Então, maravilha, né? Então, isso aqui, aí você escolhe se é masculino, tem até voz infantil, de menina, de menino, é muito legal, certo? E também a gente tem uma ferramenta de áudio, né, para quem não conhece, que você pode gerar mesmo música, jingles, enfim, você pode fazer, pode ser só instrumental, você está fazendo um documentário, por exemplo, né? Aí você não quer pegar música autoral de ninguém para não ter que pagar direitos autorais ou para complicar a sua vida, né? Ter que pedir autorização, etc. e tal. Então, você pode gerar trilhas, músicas, tudo do seu documentário, né? Todo o áudio, toda a parte de áudio do seu documentário, da sua matéria jornalística, da sua reportagem, a partir daqui, né? Aqui o que eu vou mostrar para vocês, né, foi um jingle que eu fiz para a nossa série de cursos aqui, né? Então, deixa eu perguntar de novo para vocês, veja se está saindo o som. Tá no digital, quer se atualizar. Pandeirão. A Baiana de Comunicação chegou pra te transformar, com Chamusca te guiando na missão. Vem aprender com informação. Cursos curtos com aplicação, certificado inovação. É online, é fácil de acessar e o valor dá pra acreditar. Vem pra IA na Baiana, o futuro já tá. Conhecimento pra você crescer, com ética e prática pra valer. Vem se conectar com a inteligência que vai te impulsionar. Na Baiana de Comunicação, saber é real e a transformação é digital. Ok, só para mostrar aí. Não é legal a qualidade, gente, do jingle? Imagine que esse jingle foi gerado em pouco mais, porque como tem as modificações que eu faço, as coisas todas, pouco mais de 10 minutos. Toda a produção, desde a criação da letra, que também foi feita por IA, aí o ajustes na letra e tal, algumas coisas que eu queria incluir e tal. Fui lá, modifiquei a letra, joguei aqui nesse programa, que é o Music Generator, né? E ele gerou para mim várias, não foi esse daqui, ele gera várias faixas, né? E você escolhe a que você acha mais adequada para você, certo? Mas, enfim, no meu modo de ver também é uma produção muito qualificada. Agora, sinceramente, só não tem um bom jingle, quem não quiser, porque qualquer empresa hoje em dia pode ter seu jingle, pode ter seu refrãozinho ali para fazer um comercial na internet e tal, tranquilo e calmo, tá? Porque é uma produção que não depende de nada, basicamente, só depende de tempo, da pessoa dedicar seu tempo ali, de fazer direito e tal. E olhe a qualidade dessa música. Eu sou músico, né? Então estou falando como músico. A qualidade musical disso é porque eu fiz uma música popular, né? Uma música simples, né? Tipo samba reggae e tal. Mas se você fizer uma música, né? Você propor uma música completa, porque no processo de criação, você diz tudo o que você quer. Se quiser, claro, né? Você diz tudo o que você quer. No processo você diz que tipo de instrumento você quer, o clima que você quer da música, etc e tal, né? Isso aí não tem... É você que vai determinar ou vai deixar que a IA decida por ela mesma.
Quanto menos você diga, mais a IA toma para ela a responsabilidade de fazer. Quanto mais você diz como quer, fica mais com sua cara, né? Então, é importante chamar a atenção disso, certo, gente? Muito bem, agora vamos a algumas práticas jornalísticas aqui, né, como usar IA para melhorar e agilizar a produção, planejar, elaborar, revisar matérias, etc. Verificação de notícias, que é uma coisa tão importante, eu trouxe também um tópico sobre isso, né? Dicas de uso ético e produtivo do ambiente jornalístico, que eu vou deixar para o finalzinho, certo? Mas vamos lá. Para a gente melhorar e agilizar a produção, né? A gente viu aqui a possibilidade de transcrição, né? Eu falei para vocês, até já mostrei aqui, não vou mostrar novamente, que você transcrever uma gravação completa. Então, isso, por exemplo, poupa um tempo louco, porque transcrição era coisa de maluco quando a gente não tinha esse tipo de ferramenta, né? Basta dizer o seguinte, quem tinha estagiário, botava o estagiário para fazer só isso na vida. O estagiário ficava só transcrevendo a entrevista, porque é um tempo muito louco, né, que se gasta para isso. Então, é algo também que vai ser legal. O resumo dessas entrevistas, que já te traz também os tópicos mais importantes, aquilo que você pode ter ali como mote, né, de cada um, do que cada um falou, para poder trabalhar ali seu texto de uma forma interessante, né? E esse resumo você pode solicitar, né, com trechos, com os trechos mais relevantes, né? E, claro, tudo aquilo que a gente, de certa forma, já viu, inclusive, aqui, né? Mas como pedir um resumo de texto? Né? Tem um prompt, né, que você tem aqui para você pedir um resumo de texto, né? Aí você diz, em anexo está um texto... Porque, veja, eu mostrei aqui para vocês uma ferramenta, que é essa ferramenta aqui, ó, né, que já traz o texto, ou melhor, o arquivo de áudio todo, né, transcrito, com todos os elementos, e essa ferramenta ainda traz um resumo, né? Ela só tem uma coisa chata, que ela fica te pedindo o tempo todo para você assinar, né? Porque você pode fazer gratuito. Se você ignorar essa janela aqui, você fica a vida toda aqui. Mas ela fica insistentemente te pedindo, né? Normal, faz parte também do processo, né? Mas, enfim, né? Se é uma ferramenta como essa que já te traz resumos, etc., ok. Mas, se não, você pode pedir esses resumos, né, a qualquer outra ferramenta, ao ChatGPT, ao DeepSeek, ao Gemini, né? Tem alguns que são mais chiques, que preferem chamar pelo nome em inglês, né? ChatGPT, Gemini, né? E etc. Eu prefiro falar no bom e velho português mesmo, Gemini, ChatGPT, né? Mas, enfim, né, você pode, né, pedir o resumo a partir daqui. Aí você pede como você quiser, porque lá já vem um resumo pronto e tal. Aqui você pode pedir como você quiser, com tópicos explicativos, com isso, com aquilo. Enfim, aqui você vai fazer da melhor maneira que você achar, né? E aí, aqui agora que eu queria mostrar para vocês o resumo em áudio que a ferramenta Notebook LM traz para a gente. Gente, isso é fantástico demais, né? Porque, veja, você pega um texto, qual que eu fiz? Eu peguei um texto, sabe aquele prompt que a gente fez de 2 de julho? Que a gente gerou um texto e tal? Então, eu peguei um texto gerado no ChatGPT, explicando o que era o 2 de julho para mim, dei uma arrumada, incluí algumas coisas, né? Finalizei ele como um texto, gerei um PDF, porque aqui tem que ser em PDF, certo? E aí criei, essa é a ferramenta, deixa eu compartilhar a tela aqui. É o Notebook LM, certo? Você vai criando notas, né? E essa nota você traz sempre um texto ou muitos textos, né? Arquivos de um modo geral, vídeos, áudios, etc. O que você quiser. E aí você cria ali um note sobre um determinado tema.
Então eu criei esse note aqui sobre 2 de julho, a verdadeira independência do Brasil, que foi assim que eu finalizei o texto lá, certo? Beleza. Aí a gente bota aqui, esse aqui pode gerar um mapa mental também, viu? Se você quer um mapa mental de um texto mais complexo e tal, que você quer tentar entender como é que funciona, você pode gerar um mapa mental a partir daqui também, né? Mas, enfim, eu gerei um resumo, pedi aqui um resumo em áudio. E provavelmente vocês não vão acreditar no que vão ver, né? Porque, de fato, é fantástico, né? Você entrega um texto para uma ferramenta, né? Pede para ela gerar um resumo em áudio e ela faz isso aqui, gente. Aqui, ó. Olá. Bom, quase todo mundo associa a independência do Brasil direto com o 7 de setembro, né? Aquela imagem clássica do Dom Pedro e tal. Sim, é o que está nos livros, né? A data oficial. Pois é. Mas olha, tem outra data que na Bahia é celebrada assim com um fervor enorme e que conta uma parte crucial dessa história. O 2 de julho. Exatamente, o 2 de julho de 1823. Isso. E hoje a gente vai mergulhar um pouco nisso, usando como base um trecho do artigo 2 de julho, o dia da verdadeira independência do Brasil, do Marcelo Chamusca. Um texto bem interessante. Muito. A nossa ideia aqui é tentar entender por que esse 2 de julho é visto como a data que de fato consolidou a independência. E qual foi o papel, assim, central da Bahia nisso tudo. Uhum. Ok? Então vamos lá. Se teve o grito lá em 1822, por que a coisa continuou, sabe? Por que essa luta tão intensa, principalmente na Bahia? Essa é a questão fundamental. O 7 de setembro foi, claro, um marco político importantíssimo, mas não significou que Portugal simplesmente largou o osso em todo o Brasil. Ah, claro. Tinham tropas leais a Portugal que resistiram, e muito, e a Bahia virou o principal foco dessa resistência portuguesa. Por que a Bahia, especificamente? Olha, Salvador era a capital da província, um ponto estratégico, né? Tinha um porto super importante, uma presença militar portuguesa forte sob o comando do Madeira de Melo. Eles, não aceitaram a independência que o Dom Pedro proclamou lá no Rio. Entendi. Eles resolveram lutar para manter. Exato. Estavam dispostos a lutar para manter a colônia ligada a Portugal. Então, a guerra pela independência, na prática mesmo, estava longe de acabar ali em setembro de 22. Então, a Bahia virou literalmente um campo de batalha depois do 7 de setembro. O artigo do Chamusca descreve isso bem, né? Que a guerra lá começou forte já em 1822. Sim, logo depois do grito. E ele destaca uma coisa que eu acho fascinante: a imensa mobilização popular. Não foi só uma briga de exército contra exército, ou só da elite. Não mesmo. Pessoas de todas as camadas sociais entraram na luta. Comerciantes, fazendeiros, mas também um povo mais simples, trabalhadores urbanos, mulheres. E muitos negros, né? Inclusive escravizados que lutavam vislumbrando a própria liberdade. Então, gente, eu vou parar por aqui, certo? Só para a gente ter uma noção do que é essa ferramenta. Gente, se você tem, né? Pense o seguinte, você tem uma matéria jornalística escrita. Você vai publicar no seu portal. Aí você pega essa matéria, gera um PDF, sobe para essa ferramenta aqui e pede para ela gerar esse resumo. Você tem um podcast sobre sua matéria, fantástico, né? Que vale um clique, porque o aplicativo é gratuito. Né? Então, gente, de fato, isso aqui é uma ferramenta que, no meu modo de ver, faz uma diferença muito grande, né? Imagine você ter, assim, a principal matéria do dia do seu veículo, né? Você tem ali, além da matéria, você tem um áudio, um podcast sobre ela e tal, desse nível que vocês viram aí de discussão, né? É maravilhoso. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu fiquei maravilhado com essa ferramenta desde que a conheci há algum tempo, né? Mas, enfim, vamos seguindo aqui, né? Porque temos algumas cositas ainda, né? Vamos lá. Vamos lá. E ainda falando de prática jornalística, vamos ver um pouco dessa coisa da verificação de notícia, né?
que é um dos grandes problemas, digamos assim, que o jornalista tem hoje. Por quê, gente? É o dilema contemporâneo do jornalista, né? O jornalismo já passou por muitos dilemas e tal. Antigamente tinha todo um dilema que tinha relação com a questão de você ser ou não ser, como isento, e tal. Isso praticamente já não existe mais, porque todo mundo já sabe que não existe, né? Que isso não existe, né? Que todo mundo, até a escolha da matéria é parcial, né? Não existe isenção, não existe essa relação, né? Que foi um dilema jornalístico durante muito tempo e tal, né? A imparcialidade, a tal da... Desculpe, já foi, né? Todo mundo já sabe que não existe imparcialidade jornalística, porque até, como eu disse, até a escolha da matéria, o enquadramento da matéria, tudo é parcial, né? Então, não tem mais discussão, acho que não tem mais discussão, pelo menos nas grandes rodas, isso já não se fala mais. Talvez lá entre alguns estudantes, no início da jornada, tal, ainda tem alguma discussão nesse nível, mas na prática isso não rola mais, né? Entre profissionais, o que a gente tem hoje mesmo de dilema é esse. A internet exige rapidez e o jornalismo profissional exige verificação. Exige verificação dos fatos, exige verificação de fonte, exige verificação em vários níveis. Um jornalista responsável nunca bota na rua uma informação sem checagem, né? Mas como fazer isso na rapidez que a internet exige? Né? Porque, veja, acontece uma coisa aqui agora. O que é que acontece na prática mesmo? Muitos de nós aqui que estivermos nesse lugar que está acontecendo o fato, a partir dos nossos dispositivos móveis digitais, vamos filmar, vamos fotografar, vamos compartilhar, ou seja, vamos dar a notícia de um modo não profissional, né? De um modo pessoal. Muita gente vai dar aquela notícia. Então, as pessoas ficam sabendo, você soube o que aconteceu e tal coisa, não sei o quê. Rapaz, não sei. Entra aí na internet, veja aí no G1, veja aí no R7, veja aí no não sei o quê. A notícia não está lá ainda. Por quê? Porque o jornalista tem que verificar. O jornalista tem que verificar a fonte, tem que verificar o fato, tem que verificar o contexto, né? Tem que saber o que é que está por trás daquilo, as motivações, os personagens, verificar uma série de coisas. Então, geralmente essa notícia, quando isso acontece por um veículo profissional, e que se responsabiliza pelas notícias que dá, ou seja, um veículo que dá para a gente confiar, né? Isso demora pelo menos 1 hora, 1h30, 2 horas para chegar até a página de um portal, né? Ou, como tem gente aí, né? Tem todo tipo de jornalismo hoje em dia aí, né, gente? Sem citar nomes, vocês sabem muito bem que os líderes de audiência não são os melhores exemplos de prática jornalística, mas enfim, né? Não estou falando desses, esses vão dar qualquer coisa, depois pedem desculpa, não tem problema nenhum, porque não tem responsabilidade com a informação, não tem responsabilidade ética e etc. Né? Mas o que tem vai demorar. Então é um dilema incrível. O tempo que você precisa dar de resposta, que tem que ser muito rápido, exatamente porque todo mundo está dando a notícia antes de você, e não um veículo, mas pessoas mesmo comuns, né, com seus equipamentos e tal, e a necessidade de verificação de notícias. Então, é muito importante que a gente, né, use essas ferramentas de IA para ajudar, né, na verificação de notícias, né? Então, eu trouxe aqui alguns, por exemplo. Para análise de veracidade em tempo real, né, como é que funciona? Ferramentas de IA são treinadas com base de dados de fatos conhecidos, declarações públicas, né? E aí tem
por exemplo, a Client Review do Google, né? Que pode verificar uma informação, se uma informação já foi checada antes, né? Obviamente que isso aí, quando é algo muito imediato, também pode ser que não tenha chegado nesse nível, por isso que eu estou dizendo, é apoio, mas não necessariamente. Mas, obviamente, que, como você checa em tempo real, você pode estar perguntando e a informação está chegando. Então, vale muito a pena sempre você passar por isso, né? E um exemplo prático que eu trouxe aqui é, por exemplo, você cola uma frase, um trecho de uma matéria, de uma coisa que você viu, às vezes de um veículo, né, que não tem tanta credibilidade, ou veículo penó e tal, né? E a IA vai identificar se aquela afirmação já foi desmentida ou confirmada por agências de fact-checking, né? Como Lupa, Aos Fatos, agência pública, ou até algumas internacionais que existem por aí, né? Como PolitiFact, etc. Então, é uma coisa que a gente precisa lançar mão, porque vai nos ajudar, às vezes, não tanto nas coisas mais imediatas, mais factuais, assim, né, que está acontecendo naquele momento, mas para coisas, por exemplo, do campo político, é bem interessante, né? Rastreamento de fontes e contextos, né? Também, né? Então, você tem, por exemplo, IAs que conseguem identificar a origem de um determinado conteúdo, cruzar informações em diferentes sites e verificar se o contexto foi mantido ou distorcido. Então, por exemplo, alguém te manda uma foto de alguma coisa, né? Essa IA faz a logística reversa da foto e chega na origem da foto, né? E aí você vê se é uma foto que alguém pegou, modificou, transformou, usou no contexto equivocado e tal, e está dando uma notícia diferente do que ela realmente foi originalmente postada. Ou se aquilo é verdade, se tem veracidade, se tem a ver com aquilo que está sendo dito e tal, né? Então, um exemplo prático disso é você coloca, por exemplo, um print de uma suposta manchete da CNN, por exemplo, né? E a busca do site da CNN ou no histórico web, né, da CNN, né, para confirmar se aquela manchete realmente existiu ou se foi manipulada, né? E aí isso pode acontecer com tudo. Como é print, você pode tirar texto, você pode tirar foto, pode tirar, né, qualquer coisa que você queira para poder testar, né? Um outro ponto é a detecção de imagens e vídeos falsificados, né? Deepfakes ou manipulações. Gente, eu gosto sempre de, quando eu falo essas coisas, chamar atenção, porque nem todo mundo é obrigado a saber o que é deepfake, né? Obviamente, quem trabalha com internet, etc., nessa ambiência de inteligência artificial, já conhece. Para vocês terem uma ideia, eu apresentei em congressos internacionais, né, o perigo das deepfakes, acredite se quiser, no ano 2001, no começo de 2001, eu falava de deepfakes, né? Então, para você ter uma ideia de como isso já vem aí me assombrando por um tempo. Vocês viram que a gente pode gerar um vídeo com texto, né? Vocês viram na prática aqui. Pois é, eu posso gerar um vídeo de qualquer pessoa fazendo qualquer coisa, né? Então, isso é um deepfake, é um fake, deep é profundo, né? Um falso profundo, porque além de ser falsa, além de ser uma notícia falsa, é uma notícia falsa com prova material, que eu digo assim, por exemplo, deixa eu ver aqui um colega aqui que eu vou usar como exemplo aqui, Dai Borges, pronto. Dai, eu digo assim, Dai foi um cara que simplesmente, certo? Fez uma coisa lá da escola baiana que ele não deveria ter feito. Ele, sei lá, deu um tapa em alguém lá na escola baiana. Beleza. Uma coisa é eu falar, né? É um falso, é uma notícia falsa, é uma informação falsa. Ele deu um tapa em alguém lá na escola baiana, sem ter dado. Outra coisa é eu dizer, ele deu, e eu tenho um vídeo para mostrar como foi.
Aí eu vou lá e mostro um vídeo dando um tapa na cara de uma mulher lá na escola baiana. E aí, gente? É uma notícia falsa e comprova de que é verdadeira, né? Por isso é que é profunda, é um falso profundo, né? Então, é um perigo enorme. Imagine o que isso representa, por exemplo, de perigo para uma eleição nos dias de hoje, né? Digamos que na véspera de uma eleição, mesmo ali, na noite do dia da eleição, no dia anterior à eleição, no dia seguinte de manhã, você já pode votar. Aí, nessa noite, sai uma notícia de que algum político, algum dos candidatos que estão aí, né, cometeu um crime gravíssimo e tal, e tem vídeo provando. Quanta gente vai acreditar nisso vendo o vídeo? E quanta gente vai votar, vai fazer seu voto influenciado por esse vídeo? Imagine o perigo disso. Aí depois, aí se constata tecnicamente, a eleição já passou. Vai anular a eleição por causa desse vídeo? Quem vai garantir que esse vídeo foi, de fato, o único causador da eleição, desse candidato ter perdido a eleição? Enfim, é muito complexo. Então, hoje em dia, a gente precisa estar muito... Antigamente, a gente dizia assim, não acredite no que houve, né? Todo mundo já ouviu isso alguma vez na vida. Mesmo os mais velhos, então, com certeza já ouviram muito isso dos pais e tal. Nunca acredite no que houve, meu filho. Que as pessoas mentem, as coisas... Hoje em dia, a gente vai dizer para os nossos filhos e netos, nunca acredite no que vem. Porque a possibilidade de você ver uma mentira é muito grande, né? Então, de fato, os deepfakes são muito fortes e a gente precisa tentar minimizar isso. De cara, a gente deve desconfiar de tudo que é muito fora da curva, né? Se a gente conhece uma pessoa há décadas, ali tem um padrão de comportamento e tal, né? E aí, de repente, surge uma notícia sobre essa pessoa com um padrão de comportamento totalmente diferente daquilo que a gente conhece. Desconfiar. Primeiro ponto é desconfiar, né? Não é deixar de acreditar ou deixar de verificar, mas é desconfiar. Porque, na prática, a chance de ser uma mentira é muito grande nos dias de hoje. Principalmente se for uma figura pública, etc., né? E, por exemplo, tem IAs, já vi muita brincadeira com isso, mas brincadeira porque, claro, né, as pessoas atualizaram o outro e deixaram para lá, né? Mas, por exemplo, tem um, não sei se vocês viram, tem um aplicativo na rede de IA que ele faz com que pessoas que estejam próximas se abracem e se beijem, né? Então, por exemplo, eu tiro uma foto, uma selfie, assim, com alguém que está do meu lado, assim, num ponto de ônibus. E aí peço para o aplicativo fazer com que a gente se beije. Aí aparece uma imagem das duas pessoas, aí de repente um vira para o outro, se abraça e se beija, né? Então, que já teve de brincadeira com isso, né? Do pessoal mostrando, né, namorados, maridos, esposas, mulheres, né, namoradas, se beijando com outros na rua, né? Claro, se foi só de brincadeira, a pessoa vai contar, vai brincar, vai mostrar o aplicativo, vai ver que é. Mas se não for só de brincadeira, se for de sacanagem, né? Ou seja, não são só, né, os políticos, as personalidades que estão expostos a isso aqui, mas qualquer pessoa está, né? Mas vamos lá aqui. Como é que essa detecção de imagem funciona, de vídeos falsificados, etc., né? Sim, alguém está falando, sim, de Elon Musk e Trump, não foi que teve um viral desse tipo. Mas, enfim, como é que essa detecção de imagens e vídeos falsificados, né?
Ferramenta de IA, como, por exemplo, Photo Forensics, né? E soluções baseadas em aprendizagem de máquina, né? Analisam metadados, pixels e padrões visuais para identificar alterações, recortes, colagens e adulterações em imagens e vídeos, né? Um exemplo prático é: um vídeo viral é suspeito de ser falso, né? Por exemplo, como foi aquele caso lá de um vídeo que rodou nos Estados Unidos de Obama falando loucuras, né? Meu Deus, Obama falava coisas que você nem imagina, não dá nem para dizer com poucas palavras o que Obama falava. E aí, quando foi se analisar, se viu que era falso, claro, mas era perfeito, gente. Era de um nível de perfeição incrível, né? Então, a IA analisa frame por frame, né? O frame Vocês sabem como é que é feita uma imagem, né, gente? Uma imagem são várias fotos, né? Então, você tem ali, por segundo, você tem várias fotos na sequência, que quando você vê ela passando na sequência muito rápida, seu olho, sua retina não consegue ver foto a foto, só consegue ver o movimento, né? Então, a gente vê a imagem em movimento exatamente porque são muitas fotos que são tiradas ali dentro de um determinado tempo, né? E aí tem, a depender da qualidade da imagem, você tem mais ou menos frames, né? Então, você aí tem IA que analisa frame por frame, né? E indica que há alterações digitais, por exemplo, nos rostos, nas falas, né? E apontam a possibilidade de ser um deepfake, por exemplo. Então, isso é muito interessante se utilizar, né? E aí tem algumas ferramentas que eu trouxe aqui que vocês podem depois experimentar, verificar. Gente, esse mundo é um mundo de verificação, certo? É de teste, é de experienciar, de ir lá, testar, verificar. É muito importante isso, né? Então, verifiquem, por exemplo, tem o Google Fact Check Explorer, né? Que busca afirmações verificadas por agência de checagem, né? Então, é uma ferramenta muito legal. O Google sempre lança ferramentas muito boas, intuitivas, simples, legais de se trabalhar. Eu gosto muito do Google, né? Tem o InVid também, que é um plugin gratuito, né? Que ajuda na verificação de vídeos virais, né? E tem o GPT-4, né? Que é a versão paga do GPT, né? Do ChatGPT, né? Que você pode perguntar, por exemplo, se essa notícia é verdadeira, colar o link ou o trecho, e a IA, obviamente, ela vai buscar se é verdade ou não, te trazer a informação e tal. É importante chamar a atenção de que a IA não vai substituir a apuração, a verificação, as fontes e tal, mas vai ajudar a tornar esse processo um pouco mais rápido, né? Porque se você, por exemplo, já verificou no Google Fact Check Explorer que aquilo é mentira, você não precisa ir mais atrás. Já resolveu o problema, né? Você vai só se não tiver nada lá. Então, é uma forma que a gente tem também de se ligar nisso, né? Então, vamos lá. Outras práticas aqui, aplicações de IA em atividade jornalística do dia a dia, né? Eu trouxe aqui, eu disse para vocês que eu tinha feito um GPT próprio. O que é que esse editor jornalístico faz? Ele busca a pauta quente que estiver rodando, que estiver no topo hoje, né? E aí eu peço para sugerir uma pauta. Ele vai buscar, ele vai sugerir uma pauta. E se eu aprovar, somente se eu aprovar, ele não vai escrever imediatamente a matéria sobre aquilo. Ele vai sugerir a pauta, tal coisa assim, assim. Se eu aprovar, então, ele vai escrever a matéria e vai criar uma ilustração automática para ilustrar a matéria que ele vai escrever, né?
e vai te entregar ali só para o seu copydesk, né? Para sua edição, para sua revisão e sua edição, para finalizar e publicar, já com imagem, com tudo. Vamos tentar alguma coisa aqui? Para ver como é que funciona? Vou perguntar qual é a pauta quente de hoje. Aí ele vai buscar na web a pauta quente. Buscou aqui CNN, buscou uma série de lugares e trouxe. A pauta quente de hoje está centrada na crise comercial entre Brasil e Estados Unidos, com a importação de tarifas de 50% por parte de Donald Trump, a partir de agosto, sobre produtos brasileiros, e a resposta diplomática e política brasileira. Tá? Aí diz aqui o contexto, tal, o que foi que aconteceu, tal, diz as fontes, aqui é da agência Reuters, aqui é da UOL Notícias, né? Aqui também da UOL Notícias, aqui da UOL Economia, e assim por diante. Né? A pauta sugerida é choque diplomático e comercial, Brasil reage ao tarifácio de Trump e reforça discursos de soberania. E aí diz o que é que a matéria pode explorar. A matéria pode explorar as mensagens e impactos do pronunciamento de Lula, com tom nacionalista e chamado à soberania, a estratégia diplomática do governo, a carta formal e o comitê interministerial liderado por Alckmin, né? As repercussões nas exportações brasileiras, enfim, aí tem aqui várias coisas e tem as fontes. Folha de São Paulo, UOL Economia, etc. Né? Aí pergunta, você aprova essa pauta para desenvolvimento da matéria? Né? Posso avançar na construção do título? Então, ele vai escrever a matéria e criar a ilustração. Já ele começa pela ilustração, aí vocês estão passando por todo o processo, né, de criação da ilustração. Essa criação dessa ilustração me faz lembrar, sabe o quê? O comecinho da internet. Quando eu abria uma página de internet pela primeira vez na minha vida, foi assim, para carregar uma imagem que estava lá na página. A diferença é que aquilo ali era só para carregar uma imagem. E aqui ele está criando a imagem agora. É a diferença, mas isso me faz muito lembrar, bicho, essa coisa de você ir vendo ali linha por linha sendo construída, me lembra demais aquele momento. Me remete assim ao passado daquela internet de escada inicial lá, quando a gente tinha uma bandinha de nada, né, de internet. Foi. Pronto, aí tem aqui de um lado Lula, do outro lado Trump e tal, né? O título, choque diplomático e comercial, Brasil reage ao tarifácio de Trump e reforça discurso de cidadania. A linha fina, em resposta à imposição de tarifas de 50% pelos Estados Unidos, Lula critica a medida e governo pede diálogo, reafirmando a independência nacional. Deu para vocês verem, né? Como é que funciona. Isso aqui já é um GPT pronto que serve só para gerar matérias jornalísticas. Né? Aqui, se eu quisesse criar um outro tipo eu vou criar, inclusive, para os próximos cursos, né? Relacionado a questões publicitárias, relacionado a questões de relações públicas, relacionado a questões de mídias sociais, né? A gente vai poder fazer sempre que quiser. Agora, o detalhe, né? Esse recurso, você só vai conseguir fazer com o ChatGPT, o Plus, né? O pago. Você não vai conseguir gerar esse GPT próprio, né? Com características próprias, né? Com todas as... Porque ele é um editor jornalístico treinado, né, com todas as informações para dar esse tipo de resposta, viu, gente? Não é uma coisa que você chegou aqui, abriu e fez, não. Ele tem todo um cabedal de informações que teve que ser feito anteriormente para criar
esse editor jornalista qualificado para gerar essas informações com o nível que gera. Vocês viram que o nível é bem alto, né? Do título, da linha fina, do nível da matéria, o nível de aprofundamento, né, nas questões e tal, é muito interessante. Ele vai lá nas fontes, busca informação de muita qualidade e traz muito bem escrita e tal. É uma matéria do editor jornalístico, desse GPT aqui específico, que é treinado para ser um editor jornalístico, de fato você tem pouco a fazer, né? Aqui você tem que realmente colocar como editorial, não dá para assinar uma matéria dessa, porque você basicamente revisa, e muitas vezes não encontra muita coisa, né? Porque ele é treinado para isso. Ele não é um chat qualquer, ele tem todas as informações para cumprir com esse papel, certo? Muito bem. Aqui agora uma dica de como usar. A gente já está chegando no final, já nosso horário bateu. Vou passar só com 5 minutinhos para a gente concluir, certo? Como usar para melhorar a qualidade textual da matéria jornalística, né? Então, tem algumas estratégias para pedir reformulação, né? Gerar perguntas possíveis e possíveis respostas de entrevistados, simular a correção de texto com feedback, tudo isso a gente pode fazer, né? Então, na elaboração de uma notícia, por exemplo, se for uma notícia, de uma matéria, se for uma notícia, né, básica, factual e tal, basta solicitar o que deseja de forma detalhada e pronto. Você já tem ali, né, uma notícia pronta, né? Você só vai revisar, analisar e editar, tá? Se for uma reportagem, ou seja, um texto mais extenso, com várias vozes, com várias perspectivas, etc., então, a gente pode seguir o seguinte esquema. A gente solicita uma estrutura inicial da matéria, né, da reportagem, a partir de um tópico, e elabora seção por seção do texto, porque aí você fica com uma coisa mais qualificada, de fato, e vai acompanhando, né, o processo de criação dessa matéria. Então, por exemplo, se for uma notícia, aí pronto, é um prompt direto, você vai pedir, escreva notícia com tantas linhas, se você tiver limite de linhas, se não tiver, não precisa, sobre tal coisa, sobre mudanças climáticas no Brasil, pronto, que eu botei aqui o exemplo, né? O texto deve conter um lead, respondendo as perguntas básicas e tal, e o resto do texto no formato de pirâmide invertida. Isso aqui você faz de sua maneira. Eu botei aqui um formato básico, tradicional, de matéria e tal. Aí use a linguagem jornalística universal, evite clichês, generalizações, né? Se possível, inclua dados que reforcem os fatos relatados. Pronto, beleza. Uma matéria, um prompt, acabou. Matéria pronta para revisão, né? Mas um prompt para solicitar uma estrutura de reportagem. Uma reportagem é uma coisa maior, não dá para fazer de uma vez, né? Então, você vai elaborar uma estrutura detalhada de uma reportagem, vai pedir para elaborar, né, com cerca de 6 páginas, com tema, aí o tema, mudanças climáticas no Brasil, desafio, né? A estrutura deve conter, aí você diz o que deve ter título, linha, tal, né? Você diz o que precisa ter, a reportagem deve seguir uma abordagem investigativa, com linguagem jornalística tradicional, conter elementos como contextualização, data, você vai dizer o que você quer dessa estrutura. Ele vai trazer uma estrutura inicial. Você vai verificar, vai fazer as mudanças que você acha que deve nessa estrutura, fazer as indicações que deve. Chegou numa estrutura que você acha ideal. A própria IA, depois dessa etapa, dessa etapa que vem agora, né, já vai depois, na sequência, sempre te pedir para seguir, você vai pedindo para seguir, vai dando ok, e vai fechando, direcionando ela para o que você deseja, né? Então, chegou a estrutura, arrumou a estrutura, aí você, primeiro prompt, que vem para mesmo desenvolvimento da reportagem. Redige um texto para o lead da matéria, né, que possa refletir toda a potência do tema, apresentando, justificando, enfim, você bota lá os seus elementos que você quer no primeiro momento ali, no lead da matéria. Depois que ele fizer isso, né, aí a IA vai perguntar para você,
né? Quer que redige a próxima sessão? Aí você vai aceitando. Sim, pode redigir. Aí, redigir a próxima sessão da matéria. Aí você verifica e tal. Aí ela vai perguntando, posso redigir a próxima? Posso redigir esse... Às vezes o reportagem tem, sei lá, um quadro comparativo. Tem uma tabela de informações. Né? Posso redigir a tabela? Posso criar a tabela? Posso criar o quadro comparativo? Aí você vai dizendo sim, vai verificando, vai reestruturando, vai pedindo as modificações. Né? Se você quiser fazer manualmente, você faz, você mesmo fora, ou você pode pedir a própria IA para ir mudando. Tal. Quando chegar no final da matéria, você tem, quando chegar na última sessão ali, no encerramento, você tem ali a sua reportagem pronta, só para fazer a revisão final e também editar, né, para publicar. Né? Então, prompt para pedir revisão do texto e sugestões de melhoria. Tem o texto pronto, aí você pede para a IA ler atentamente o texto, fazer a revisão completa, corrigir erros gramaticais possíveis, né? Pontuação, concordância, né? Em seguida, apresente uma versão reescrita com melhoras, com melhorias de coesão, objetividade, fluidez, enfim, do que você acha que deve ter. Aqui tem um prompt, né, que vocês podem utilizar ou podem adaptar de acordo com a necessidade de vocês e o jeito, o modo de vocês trabalharem, né? É sempre importante você pedir para ela manter o sentido original, né? Sugerir ajustes, mas sempre mantendo, né, o sentido original, né? E mais legal ainda é quando você pede, isso aqui também é uma coisa que eu acho que é bacana, né? Que vocês, quando fizerem essa revisão, vocês peçam. Ao final, explique brevemente as principais mudanças que foram realizadas no texto, né? Por quê? Porque a partir dessas mudanças que foram realizadas, você vê se o que estava antes é melhor ou não, do que está com o texto final e não saber mais o que foi feito, né? Você está achando o texto legal ali, mas às vezes o que estava antes estava melhor. Então, explique brevemente, né, o que foi feito de mudança, para que a gente possa, né, revisar, analisar e tal, da melhor maneira possível. É um outro prompt muito legal. Você viu que aqui eu mostrei para vocês, desde lá do processo de planejamento, o que é que você deve fazer, né? Ou melhor, antes até, processo de criação das pautas, né, da elaboração das pautas, até o planejamento, depois a execução da matéria, depois a checagem dos fatos, agora a gente está na escrita do texto, depois a revisão disso, né, que é o processo completo, o processo jornalístico completo, né? E, gente, para finalizar, eu trouxe aqui algumas dicas de uso ético e produtivo no ambiente jornalístico. Primeiro, não entregar tudo feito por IA, né? Um jornalista que se preze não vai deixar o seu estilo de lado, não vai deixar que a IA te substitua, né? Então, sempre dê importância à interpretação e adaptação do que está sendo dito, né? Sempre revisar o conteúdo gerado, verificação dos fatos, originalidade, etc., né? A IA sempre deve ser sua parceira de produção, não sua muleta. Da mesma forma lá que eu falei para os estudantes, né, que ela não ia te substituir. O jornalista mais ainda, né? O jornalista, ele é um profissional, ele tem responsabilidade ética muito grande, ele tem uma responsabilidade moral muito forte, ele precisa, o papel dele na sociedade é muito importante, então não dá para ser desonesto. Um jornalista desonesto é muito complicado, né? Tá nem para a gente começar, não sei nem o que dizer, né, de um jornalista desonesto. Se pressupõe honestidade no fazer jornalístico, né? Mas, enfim. Então, por conta disso mesmo, essas dicas éticas aqui, né? Que às vezes a gente faz sem querer, né? Então, sempre tomar cuidado com plágio, né? Uso responsável nas redações e também nos veículos jornalísticos, né? Use com responsabilidade, né? E as considerações finais, eu fiz que nem eu fiz também lá no curso de inteligência artificial para estudantes, né? Fiz um texto para a gente não demorar muito nessas considerações finais, eu vou ler aqui para vocês, tá?
A inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa na sua jornada profissional, né? Ela pode te ajudar a produzir mais e melhor, essa que é a grande realidade, né? A organizar suas ideias, a escrever com mais qualidade e até enxergar caminhos que você talvez ainda não tivesse imaginado. Mas lembre-se de que nenhuma tecnologia, por mais avançada que seja, substitui aquilo que só você tem, o seu olhar humano, a sua criatividade, o seu senso crítico, a sua sensibilidade, né? A nossa marca pessoal, que cada um tem a sua, né? E o jornalista certamente imprime essa marca pessoal no seu trabalho todos os dias, né? Então, usar a IA com ética e responsabilidade não é só uma escolha adequada, é, antes de tudo, um compromisso com a sua formação, com a construção do seu caráter, com o respeito aos outros e com a construção de um mundo melhor, mais justo e mais fraterno, que você, como jornalista, pode ajudar a transformar. Então, o meu desejo é que você use essa ferramenta com inteligência, mas, acima de tudo, com consciência, com coragem e com coração. Porque o jornalismo precisa de profissionais preparados, sim, né? Mas, acima de tudo, de pessoas íntegras e verdadeiras. Afinal, a gente vive em um mundo de desinformação que eu acredito que só o jornalismo profissional pode realmente fazer diferença, né? Então, valeu, gente. Muito obrigado aí por tudo. E se tiver se tiver alguma pergunta, alguma questão, alguma coisa que eu possa, né, contribuir aqui nesse finalzinho, podem falar que eu estou à vontade aqui, estou à disposição de vocês. Diga, Dai, pode falar, querido. Eu queria agradecer, assim, o Coletivo Resistência Preta está consolidando e fortalecendo a parceria com a Escola Baiana de Comunicação. Digo isso porque a Escola Baiana de Comunicação é realmente um grande diferencial, né? Nós que temos frequentado diversas vezes com grandes oportunidades no campo da educação, que para a gente é muito importante. A Escola Baiana vem abrindo muito campo para a gente, muitos espaços, e a gente direciona para as nossas comunidades. E a gente tem sempre casa cheia. Eu acho muito importante, por exemplo, temas como esse aí, por exemplo, traz para a gente uma reflexão muito grande. A gente sempre ouviu que conhecimento é poder, né? E a Escola Baiana me obriga a refletir, porque eu me sinto extremamente confortável, e acredito que parte das pessoas aí também se sentem confortáveis, né? Para imprimir aí, por exemplo, reflexão no sentimento muito profundo daquelas pessoas que geralmente ficam para trás no campo do conhecimento. Nós temos um índice muito grande de analfabetismo, pessoas que manuseiam poucas tecnologias, e a inteligência artificial, ela se abre para um campo de distanciamento muito grande referente a algumas outras pessoas que permanecem por gerações para trás. Nós sabemos a cor dela, o território dessas pessoas, e sabemos que nesse Brasil profundo isso ainda é uma realidade. E nós existimos por isso. A Escola Baiana de Comunicação existe por conta disso. Certifico isso. O Coletivo Resistência Preta existe por conta dessa necessidade também de estreitar essa relação. E aí, quando a gente fala, a minha reflexão veio muito forte com relação na apresentação sobre o deepfake, né? Nós padecemos disso de forma muito profunda, com a potencialização com que a tecnologia tem avançado, e o advento da IA, ela vai, inclusive, imprimir ainda mais um nível de desigualdade profundo mesmo, no campo da informação, no campo de uma miragem irreal, uma miragem que não se sustenta também, inclusive, sobretudo, quando eu vi, por exemplo, um poder que tem a construção de uma deepfake, né? Com imagens, com fala, com uma série de coisas que mexe com a integridade do outro e que leva parte da nossa população iletrada, não porque elas querem, para um caminho muito ruim, pessoas que não têm a oportunidade de ter aqui
a Escola Baiana de Comunicação, de ter essas pessoas que estão aqui dentro desse curso, querendo aprender, criando campos de oportunidade. Quando a gente fala isso, por exemplo, é um percentual muito pequeno de pessoas que alcançam oportunidade no campo dessa tecnologia. E no campo das outras tecnologias, que é o acesso à educação formal, o acesso a um caminho, um roteiro que seria natural, a gente já tem uma lacuna muito grande e os dados apontam. Quando a gente vê o perigo da deepfake, né? Por exemplo, óbvio que vão tentar construir mecanismos de conscientização para a população em risco por conta das consequências dessas falsas informações. Mas até aí, o balde já entornou, já deu ruim, entendeu? Então, a minha fala é muito no agradecimento à Escola Baiana de Comunicação. Não digo que sai na frente, porque até, inclusive, para instituições com essa característica, com essa identidade de ajudar o povo, ajudar a periferia, sabe, abrir as portas mesmo, às vezes encontra burocracia e dificuldade também, porque parece que o conhecimento, parece que ele não é para todo mundo, e a realidade dos fatos é essa. Isso é a minha consideração com relação à Escola Baiana de Comunicação. Muito obrigado, viu, Day, pelo seu apoio, pela sua participação, pela sua presença, pela indicação de muitos colegas que estão aqui, né, por fortalecer essa parceria, por tudo que você tem feito pela Baiana, tem falado da Baiana, que eu acho que uma liderança como você, né, que tem uma atuação no campo social muito forte em nossa cidade, nosso estado, né, dar depoimento do tipo que você dá sobre a Baiana, só fortalece a gente, só realmente enobrece o trabalho que a Baiana faz. Então, eu lhe agradeço aqui, na frente dos outros colegas, não é rasgação de seda, não é, né, é porque é real. A sua força, a sua participação, né, a sua presença constante nas atividades que a gente faz muita diferença para a gente. Eu queria agradecer muito isso a você. Valeu muito. Gente, é o seguinte, só para te lembrar vocês, a gente tem um encontro marcado na próxima terça e quinta da semana que vem, só que dessa vez para falar de produção publicitária. Esse curso é fantástico, porque a produção publicitária é muito forte, você sabe, né, com IA. Porque a gente vai ter, assim, a produção publicitária em todos os campos da publicidade, né? Ou seja, em todas as áreas de atuação de um profissional de publicidade, desde do indivíduo mesmo que faz o atendimento, né, passando pelo planejamento, passando pela criação e passando pela mídia, né? Ou seja, o desenvolvimento de mídia. Então, a gente vai ter aí, né, realmente algo bastante significativo, bastante amplo, tanto que a primeira aula que a gente trata, você sabe, né, da parte mais ética, mais conceitual, já vai entrar muita coisa da parte de atendimento e de planejamento, porque realmente é um curso muito forte. Então, eu queria convidar vocês para na semana que vem a gente estar junto aqui, só que dessa vez falando de produção publicitária. Valeu, gente. Muito obrigado, viu, a todos, todas e todes. Tamo juntos. Escola Baiana de Comunicação, única, diferenciada, 100% comunicação. Na Baiana de Comunicação, qualidade é mais que comprovada, muito mais que educação. 100% comunicação, excelência na educação, única, diferenciada. Escola Baiana de Comunicação. Comigo! 100% comunicação, excelência na educação, única, diferenciada. Escola Baiana de Comunicação.